Olá, voltamos para falar sobre os sinais e sintomas característicos da mediunidade. Você sabe quais são os sinais? Sintomas? Será que você tem algum sinal, um sintoma mediúnico? Vamos ver. Nós estamos usando para isso o livro Psicologia e Mediunidade, de Adenauer Novaes. Ele tem um nome bem diferente. Bom, ele diz o seguinte no livro: muito embora Allan Kardec tenha dito que nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica, embora Allan Kardec disse isso, podemos estabelecer pelo menos alguns sinais identificadores da ocorrência de alterações no indivíduo que possam ser atribuídas a algum tipo de interferência mediúnica. A afirmação de Allan Kardec talvez diga respeito ao reconhecimento a priori, em face da inexistência de sinais externos nos médiuns, ou mesmo por conta da exigência da presença dos espíritos para sua ocorrência. Por enquanto, a mediunidade não foi detectada organicamente, mas apenas pelos efeitos que produz. Nenhum médium, por mais experiente que seja, garante que pode controlar a demonstração da sua faculdade. A mediunidade é uma faculdade psíquica e, como todo fenômeno subjetivo, não se submete, do ponto de vista experimental, à observação e repetição. Há, porém, alguns indícios que podem nos levar futuramente à sua detecção e comprovação. Eles são subjetivos e facilmente podem ter explicações psicológicas inconscientes ou mesmo parapsicológicas anímicas no seu conjunto, numa mesma pessoa. Podem apontar para a existência da faculdade denominada de mediunidade. São eles. Agora eu vou dar os pontos que você pode verificar. Primeiro ponto: ideias e sentimentos inusitados, na forma de pressentimentos, que acabam por se concretizar. Ocorre também como se o indivíduo já soubesse antecipadamente o que irá acontecer, o que irá ocorrer, permitindo-lhe agir de acordo com uma certeza interna. Número 2. Forte dose de intuição quanto às pequenas ocorrências do cotidiano. Geralmente, coloca o indivíduo num estado de consciência de quem tem o domínio dos eventos do dia, sem lhe gerar qualquer ansiedade. Terceiro, arrependimentos tardios após atitudes inadequadas que poderiam ter sido evitadas. São situações frequentes de ausência de vontade própria, nas quais parece haver uma outra personalidade no controle, trazendo desconforto momentâneo. Quarto, alterações constantes na forma, no conteúdo e no curso dos pensamentos, promovendo desvio na elaboração das ideias. Apresentam-se como falhas ou ausências no pensar, provocando sérias alterações na vida profissional, afetiva e familiar da pessoa. 5. Alterações orgânicas da senso-percepção, não atribuíveis a fatores funcionais nem a interferências psicossomáticas. Tais alterações podem ir do desconforto orgânico a alterações significativas dos 5 sentidos físicos, os quais podem se tornar hipo- ou hipersensíveis. 6. Ocorrências repetitivas de sonhos premonitórios ou de sonhos frequentes com pessoas que já morreram. Frequentes sonhos nos quais eventos futuros são vistos pelo sonhador, envolvendo terceiros ou a si mesmo, como também sonhos com pessoas, parentes ou não, já desencarnados e que parecem querer transmitir alguma mensagem. 7. Sensações constantes de presenças à sua volta.
ou de terceiros, de seres invisíveis. Ocorre como se algo envolvesse a pessoa e lhe transmitisse a sensação de alguma companhia não visível. Às vezes a pessoa sente uma alteração em seu estado de consciência. 8º, ruídos, pancadas à sua volta, não atribuíveis a fatores físicos conhecidos. São ruídos que parecem vir de dentro de paredes ou de objetos maciços, como pancadas fortes e rápidas. 9º, audição de vozes aparentemente oriundas do interior da cabeça. Sons de palavras ou de músicas que soam no interior da cabeça e que não se originam de lugar externo. 10º, superexcitação motora, seguida de forte desejo de escrever. Às vezes, inicia-se com um forte desejo de escrever ou com uma persistente ideia inusitada sobre algum tema. Muitas vezes, tal desejo é acompanhado de tremores num dos braços, o qual apresenta movimentos repetitivos sem controle consciente da pessoa. 11º, sensação descontrolada de que poderá ser tomado por algo, seguido de forte desejo de falar. Apresenta-se muitas vezes como um desconforto torácico e uma necessidade de gritar ou chorar. Pode também surgir como se alguma parte do corpo fosse acometida de uma intensa dor aguda. 12º, facilidade na obtenção de cura de doenças alheias, pelo simples desejo de obtê-la ou pela proximidade ao doente. A pessoa, pelo desejo consciente ou não, percebe a cura ou melhora de doenças em terceiros pelo contato físico ou por sua simples presença. 13º, produção de conhecimentos não atribuíveis ao saber do indivíduo e à sua revelia. Quando, após a simples atividade de escrever ou de falar em público, a pessoa observa ou alguém lhe diz que o que produziu é de excelente conteúdo ou de qualidade superior aos conhecimentos intelectuais que a própria pessoa possui. 14º, obtenção de índice acima dos níveis aceitáveis nas cartas Zener. Aí você vai falar, poxa, mas eu não sei o que é a carta Zener. Bom, a carta Zener é um teste que utiliza um baralho de 25 cartas com 5 naipes, em linhas onduladas, círculo, quadrado, estrela e cruz, para identificar as facilidades paranormais e de retrocognição, pré-cognição, dentre outros, tá? Então, esse é das cartas Zener. Obtenção de índice acima dos níveis aceitáveis nas cartas Zener. Quando feito o teste Zener, o percentual de acertos na retrocognição e na pré-cognição apresenta níveis acima da média. 15º, achados psicométricos em em experiências típicas. Esses achados psicométricos, o que é achado psicométrico? Eu explico. O achado psicométrico vem de psicometria, que é uma faculdade que permite ao indivíduo entrar em contato com a história pregressa do objeto que toca, captando-lhe as vibrações dos eventos que ocorreram em seu entorno nele impregnadas. Então, quer dizer, você toca o objeto e você já sabe a história do objeto. Esse é mais um fator, né? Quando você acha psicometricamente quando você acha de forma psicométrica, tendo essas experiências. Quando o índice de acerto nos detalhes de objetos no teste psicométrico é superior ao normal. Número 16. Constantes experiências emocionais de déjà vu. Quando a pessoa tem frequentes experiências emocionais de ter estado em determinados lugares antes, sem conscientemente tê-los conhecido. E, por enquanto, é isso. Daqui a pouco eu volto.